Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando, estudando o livro de Provérbios e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 4. Eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído do versículo 18, que está escrito assim: Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Amados, aqui nós encontramos uma característica, um princípio de Deus a respeito de como ele estabeleceu para ser a nossa caminhada cristã, a nossa caminhada como justos, como aqueles que foram justificados por Cristo. A Bíblia nos ensina que a vereda, ou seja, o caminho, a jornada dos que são justos, ela é como a luz da aurora, ou seja, é como o nascer do sol, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Amados, esse é o plano de Deus para mim e para você. Nós vimos ontem, a partir do nosso novo nascimento, ou seja, da nossa regeneração, o intuito é que nós vivamos a caminhada com Deus. E Deus planejou para ser uma caminhada de luz e que a luz vai brilhando cada vez mais, até ser o dia perfeito. Deus nos chamou para um avanço, para um crescimento, para um amadurecimento. Mas não é um avanço segundo os conceitos do mundo, segundo os princípios do mundo. Não é um caminhar estabelecido na sabedoria desse mundo aqui. Porque se nós tivermos a mentalidade do mundo, amados, nós vamos olhar para algumas pessoas e vamos achar que elas realmente avançaram, elas têm sucesso. Por quê? Porque elas conquistaram muitas coisas. Mas essa não é a visão de Deus. A visão de Deus é um avanço da nossa vida interior. A visão de Deus para nós, a expansão que Deus tem para mim e para você como filhos dele, é a expansão no reino de Deus e do reino de Deus. Jesus fala certa vez que o reino de Deus habita em nós, está em nós. Por quê? Porque o reino de Deus, ele não é só um espaço, não é só uma localização, não é só uma pátria celestial. Não, o reino de Deus, ele se revela através do Espírito Santo de Deus. Por que que Deus diz que ele não habita em templos feitos por mãos humanas, mas ele habita em nós, em todo aquele que deposita sua fé em Cristo Jesus? Por quê? Porque o reino de Deus não é simplesmente de coisas materiais, amados. O reino de Deus é principalmente sobre a presença e a vida manifesta de Deus. Então, o que é mais importante para o Senhor? É a expansão e o avanço do homem interior, ou seja, daquele que foi regenerado, o nosso eu verdadeiro, o nosso eu espiritual. Esse é o plano de Deus para mim e para você. Que nós, como justificados, tenhamos uma caminhada em que a nossa luz, que é a luz de Deus que vive em nós, vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Esse é o intuito, esse é o propósito de Deus para mim e para você. Assim como o apóstolo Paulo escreveu, e ele diz assim: ainda que o meu homem exterior esteja se desgastando, o meu homem interior está sendo edificado, construído, avançando dia após dia. Por quê? Porque esse é o projeto de Deus. Esse é o intuito de Deus. Por quê? Porque esse homem natural, essa carne que nós vemos aqui, ela não é eterna. O que é eterno é o nosso homem interior. É o nosso homem interior que foi regenerado, que nós não conseguimos ver com os nossos olhos naturais. Esse é eterno.
E é esse que precisa ser alimentado e construído e edificado e avançar no reino de Deus, e avançar na justiça de Deus, e avançar nos princípios de Deus, nas verdades de Deus, porque o plano de Deus é esse, que a nossa caminhada seja como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Mas para que a nossa caminhada possa brilhar mais e mais, nós precisamos permitir que a luz de Deus dissipe com tudo aquilo que ainda é trevas em nós. Nós temos esse papel de colaboração e é incrível, estudando o livro de Provérbios, o quanto nós conseguimos perceber o nosso papel de colaboração com Deus. Amados, a vida cristã é uma vida de parceria entre nós e o Senhor, nós e o Espírito Santo. Ele faz a parte mais difícil, mas nós temos sim o nosso papel de colaboração, de nos rendermos, de permitirmos que ele haja em nós. Que ele de fato realize tudo aquilo que ele tem para realizar em nós. Porque se nós resistirmos a isso, a nossa caminhada não será como ele planejou para ser, de uma luz que vai brilhando cada vez mais. E nesse próprio capítulo de Provérbios 4, nós vemos em 2 versículos um papel importantíssimo nosso de colaboração, e eu quero mencionar aqui com os irmãos também, que é o que está citado ali no versículo 13 e o que está citado no versículo 23. No versículo 13, fala assim: pega-te a correção e não a largues, guarda, porque ela é a tua vida. Ou seja, a correção de Deus para nós, ela deve ser abraçada, ela deve ser acolhida, ela deve ser guardada por nós. Por quê? Porque é a correção de Deus para nós que é a nossa vida. É a correção de Deus para nós que nos impede de continuarmos no caminho tortuoso. É a correção de Deus para nós que vai trazendo à tona aquelas áreas da nossa vida que ainda estão em trevas, para que a luz de Deus possa vir e inundar todas essas áreas de trevas, e então de fato nós vivamos o plano do Senhor para nós, que é uma caminhada em que a luz vai brilhando mais e mais, de glória em glória, de fé em fé. Essa é a vida que Deus tem para nós, mas Ele quer desenvolver tudo isso em parceria conosco. Se fosse, amados, só Deus, Deus é que ele é soberano, é ele que faz tudo e pronto, acabou. Amados, por que ele teria colocado em nós o senso de responsabilidade, o poder de escolha? Sabe, se nós pensarmos que Deus, se nós olharmos para a soberania de Deus, sem considerar a sua graça, o seu amor, a sua entrega, a sua decisão de que as pessoas o sirvam e o amem por escolha própria, se nós olharmos a soberania de Deus apenas assim, então nós veremos um Deus que não é o Deus verdadeiro, um Deus que não é o Deus da Bíblia. Deus é soberano, claro que ele é soberano sobre todas as coisas, mas ele nos deu capacidade de escolha. Amados, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Deus escolheu Saul como rei de Israel. O intuito era que Saul respondesse a Deus em fé, em submissão. Deus queria sim estabelecer Saul como rei e a descendência de Saul ao reinado. Mas Saul não respondeu de acordo com a vontade de Deus. Saul foi tomado pelo orgulho. Saul, por causa do orgulho dele, ele viveu baseado no medo, tentando agradar mais as pessoas do que agradar a Deus. E aí Deus fez o quê? Eliminou o reinado da vida de Saul e da família de Saul e entregou para Davi. E em Davi ele encontrou alguém que tivesse um coração disponível para estabelecer o seu reinado ali e toda a descendência de Davi. Amados, Deus sempre conta conosco. Ele nos escolhe não no sentido de que ele faz acepção de pessoas. Não é essa a escolha de Deus.
né? Tem muitas pessoas que vivem como pensando que Deus faz acepção de pessoas, não é o que a Bíblia diz. A Bíblia nos ensina que a escolha de Deus ela é fundamentada no seu pré-conhecimento. Então, a soberania exercida de Deus é porque Ele conhece todas as coisas. Ele sabe muito bem quem vai aceitá-lo, quem vai rejeitá-lo, quem vai se sujeitar a Ele, quem não vai se sujeitar a Ele. Então, Ele é soberano sobre tudo, Ele tem poder sobre todas as coisas, porque Ele é o único que conhece todas as coisas. Ele não está limitado ao tempo, ele sabe o início e o fim, tudo, ele sabe tudo. Então a soberania de Deus, ela não é uma soberania fundamentada na parcialidade, mas é uma soberania fundamentada no seu pré-conhecimento. Porque ele já sabe muito bem quem o aceitará e quem o rejeitará. Então, quando nós nos voltamos para Deus, o propósito de Deus é que nós tenhamos a caminhada exatamente como está escrito aqui no versículo 18 que nós lemos. Que a nossa vida seja uma vida que vai brilhando cada vez mais, mas ele conta conosco, com a nossa parceria, assim como ele contou com a parceria de Saul, e Saul não respondeu a ele como deveria, mas Davi respondeu e se tornou um homem segundo o coração de Deus. Então, amados, que eu e você entendamos esse nosso papel de colaboradores, esse nosso papel de parceria com Deus. E como eu mencionei antes, 2 versículos aqui são importantes para nós entendermos como agir nessa parceria. O primeiro deles é o que eu li aqui no versículo 13, sobre nós agarrarmos a correção, sobre nós nos apegarmos à correção, porque ela é a nossa vida. Ou seja, não podemos resistir e nem desprezar as correções de Deus. Pelo contrário, devemos abraçá-las, guardá-las, cada uma das correções de Deus. Devemos nos sujeitar às correções de Deus, ainda que doa, ainda que fira o nosso ego, porque as correções de Deus vêm mesmo para ferir o ego, para ferir o orgulho, para ferir aquilo que precisa ser ferido, para abalar aquilo que precisa ser abalado em nós, para que permaneça somente aquilo que é inabalável. E o segundo versículo que eu mencionei com os irmãos é exatamente o 23, que diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Ou seja, é aquilo que nós alimentamos, é que nós vamos refletir, é que nós vamos viver de fato. Nós podemos dizer que as pessoas, elas são exatamente aquilo que elas pensam e que elas alimentam em seu coração. Elas fazem exatamente aquilo que elas pensam e que elas alimentam em seu coração. Não tem, por exemplo, vou dar um exemplo aqui no casamento, né? Tem pessoas que adulteram. Ai, daí a pessoa vai dizer assim, mas foi só um deslize, foi só um momento. Amados, ninguém adultera por um deslize, por um momento. Se chegou a adulterar é porque está alimentando aquilo no seu coração. Jesus já falou sobre isso, que tudo vem do nosso coração. E ele fala exatamente quando ele tem uma conversa com os fariseus, e ele diz assim, olha, tudo que é mal, e ele vai explicar depois para os discípulos, porque os discípulos não estavam entendendo o que ele estava falando, ele vai dizer assim, olha, não é o que entra que contamina o homem, falando de comida, não é alimento que contamina o homem, mas é o que sai do homem, aquilo que procede do coração. Ele estava falando para os fariseus, e aí os discípulos não compreenderam muito bem e Jesus vai explicar. Vocês ainda não entendem sobre o que eu tô falando? Eu tô falando que aquilo que entra na boca, o alimento que entra na boca, vai pro ventre e depois vai sair, vai ser eliminado. Isso não tem o poder de contaminar o homem. Mas agora, aquilo que sai do coração, isso sim contamina o homem. Porque os homicídios, os assassinatos, a imoralidade, tudo é alimentado aonde? No coração. E é isso que tem o poder de contaminar o homem, o que ele alimenta no coração. E aí a Bíblia vem e nos diz assim, sobre tudo que se deve guardar, guarda o quê? O teu coração, que é aquilo que está aqui dentro de nós, amados, os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos sentimentos, aquilo que nós alimentamos dentro de nós. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Por quê? Porque dele procedem as saídas da vida. Se nós temos um coração inclinado e que alimenta-se com a verdade de Deus, com a palavra de Deus,
como que alguém, como que um homem, né, vamos colocar no exemplo que eu dei, ele seja um homem ou uma mulher, como que eles vão chegar ao adultério se eles de fato alimentam-se com a verdade de Deus? Não tem como, amados. Por quê? Porque alguém que de fato se alimenta com as verdades de Deus rejeita todo tipo de tentação, abre mão de todo tipo de concupiscência. Alguém que se alimenta das verdades de Deus tem a capacidade, o poder vindas do Espírito Santo para rejeitar todo tipo de oferta das trevas, para não ficar alimentando aquele tipo de pensamento. E isso vale para tantos outros exemplos. Ah, eu furtei, mas foi só um momento. Não, está alimentando isso no coração. Ah, eu menti, mas é só uma mentirinha, é porque isso, porque aquilo. Não, está alimentando um coração mentiroso, um coração que não é honesto. Amados, entende que é sobre o que nós alimentamos no nosso coração? E aí, nós precisamos colaborar com Deus para que a nossa caminhada de fato seja como Ele planejou para ser. Como que Ele planejou para ser? Como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Mas existem crentes que chegarão no grande dia, vou colocar aqui crentes entre aspas, que chegarão no grande dia e descobrirão que eles não viveram a caminhada como Deus estabeleceu para ser. Por quê? Porque eles vão chegar no grande dia e o Senhor falará com eles assim: eu não conheço vocês. Eles dirão: mas Senhor, nós expulsamos demônios em seu nome, nós curamos em seu nome, nós profetizamos em nome de Jesus. Nós levamos uma vida em nome de Jesus. E Jesus vai olhar para eles e dizer assim: eu não conheço vocês. Apartem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Aqui está falando de crentes, eu coloquei esse crentes entre aspas, que praticam a iniquidade, ou seja, levam uma vida como se fosse uma vida ímpia, em nome de Jesus. Estão aí nas igrejas, muitos pregando, muitos fazendo muitas coisas no reino de Deus, achando que estão fazendo no reino de Deus, mas chegará no grande dia e o Senhor vai dizer: eu não conheço vocês. Por quê? Porque são pessoas que não estão se encaixando ao modelo de vida que Deus tem para nós. Qual é o modelo de vida? De brilhar mais e mais até ser dia perfeito, para que isso aconteça de fato e de verdade, para que o propósito de Deus, de que a nossa caminhada seja uma luz brilhante, para que isso aconteça, nós precisamos assumir o nosso papel de parceria com Deus. Como? Aqui nesse capítulo 4 de Provérbios, nós aprendemos duas maneiras. Existem mais, mas aqui nós aprendemos duas. Sobre a correção. Devemos nos apegar à correção, não largar dela, guardá-la, obedecer à correção de Deus, se sujeitar à correção de Deus. Por quê? Porque ela é a nossa vida. A correção de Deus é para nos vivificar. Deus está por nós, Ele não é contra nós. Quando Ele nos corrige é para o nosso bem, e tem muita gente resistindo à correção de Deus. E sobre guardar o nosso coração. Por quê? Porque é do nosso coração que procedem as saídas da vida. Ou seja, é aqui dentro que nós alimentamos o modelo de vida que nós vamos levar. Se nós alimentamos coisas erradas aqui dentro, não adianta nós tentarmos disfarçar, esconder, falar coisas bonitas. Por quê? Porque o modelo de vida e as atitudes vão demonstrar que o que está sendo alimentado no coração não é a palavra de Deus, não é a verdade de Deus, não são os princípios de Deus, não é uma comunhão verdadeira com o Espírito Santo e com a palavra de Deus. Amados, que eu e você, nós assumamos essa parceria com o Senhor, para que de fato a nossa caminhada, a nossa jornada seja como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Amados, tem muitos que estão resistindo a Deus. Muitos que estão resistindo a Deus. É triste isso. É triste isso. Mas é a pura verdade, amados. E quando nós lemos as cartas para as igrejas do Apocalipse, tem uma das cartas que diz assim, que Deus ele está dando tempo para que aquelas pessoas se arrependam, quando vai falar sobre Jezabel, a falsa profetisa, que veio e inundou a igreja com um ensino falso, uma doutrina falsa, e muitos estão seguindo
essa mulher e seguindo essa doutrina. É claro que ali não é só uma mulher, pode ser um homem, uma mulher, os falsos que estão aí no meio da igreja, mas tem muitos que estão seguindo os falsos. E a Bíblia diz que Deus dá tempo para essas pessoas se arrependerem. Mas se elas não se arrependerem, é uma palavra forte, amados. Diz assim que Deus vai matar os filhos dessa mulher. Ou seja, matar aqueles que estão abraçando o modelo de vida e a doutrina dela, que é um modelo de vida de mentira, de engano, de imoralidade. Amados, isso é forte. O juízo de Deus vindo sobre igreja. E parece que hoje a igreja não quer falar sobre juízos, né? Como se Deus não exercesse juízo. Não, nós vivemos no tempo da graça. Mas as cartas para as igrejas do Apocalipse são igrejas que estavam debaixo da graça. Igreja primitiva, estava debaixo da graça do Senhor. Pedro, quando vai escrever sobre o juízo de Deus, ele diz: é necessário que o juízo de Deus comece pela casa de Deus. É necessário que o juízo de Deus comece pela casa dele. Ou seja, o juízo começa na igreja e depois se estende para o mundo. Ah, amados, que eu e você entendamos o nosso papel de parceria com Deus, para que de fato a nossa vida brilhe dia após dia, após dia, após dia, de glória em glória, para a glória do nosso Deus. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensinamento, obrigada porque o Senhor nunca nos deixa enganados. Pai, a minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, para que nós sejamos fortalecidos com a força do seu poder. O Senhor ilumine os olhos do nosso coração, nos ajude naquelas áreas em que nós precisamos nos render à tua correção, nos render a ti. Nós não queremos resistir, Pai. Nós queremos nos render de todo o nosso coração, para que todo orgulho, todo egoísmo, toda mentira, todo engano, toda soberba, toda ganância, toda amargura, tudo isso fique fora da nossa vida, seja arrancado da nossa vida. Nós queremos viver assim como o Senhor planejou para que vivêssemos, uma caminhada em que a nossa caminhada vai brilhando, a nossa luz vai brilhando cada vez mais para refletir a sua vida, a sua luz, porque é para isso que nós fomos chamados, para ser a luz do mundo. Ah, Pai, que eu e os meus irmãos nós sejamos fortalecidos no Senhor e vivamos esse modelo de vida, que nós não resistamos ao Senhor, que nós possamos alimentar a verdadeira vida dentro de nós. Os pensamentos nossos sejam pensamentos alinhados com a tua verdade, com a tua palavra. Os sentimentos, as nossas emoções, os nossos desejos sejam alinhados com a tua palavra, com os teus princípios, com a tua verdade. Tudo aquilo que está desalinhado, Pai, pode arrumar, Pai. Nós nos rendemos a ti. O que nós queremos é brilhar, brilhar, brilhar. Assim como está escrito em Filipenses, brilhando como estrelas no universo, é assim que nós queremos viver a nossa vida aqui nessa terra, Pai. Sabemos que não somos dessa terra, sabemos que a nossa pátria é os céus, mas sabemos que nós somos os representantes do Senhor aqui na terra. O Senhor nos instituiu como embaixadores de Cristo aqui. Então nós queremos de fato viver como embaixadores de Cristo, sendo luz nesse mundo. Nos ajuda nisso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.